Bom dia, Paulo Regis, Patrícia. Agora sim. Bom dia a todos que estão entrando no nossa live, no nosso café da manhã. Bom dia, Paulo Regis. E aí, meu E confrade? aí, meu caro, tudo bom? Tudo certo? Foi Tudo bem, graças a Deus. mais tranquilo que a gente pensava. Com apoio da universitária. É isso aí. Então, eu aqui um pouquinho de cabeça inchada, que perdi o Grenal ontem. Como é que tá teu Aí, 2 a Fortaleza? 0. Fortaleza também perdeu a Copa do Nordeste, a semifinal. E o Ceará Perdeu. foi campeão. Estamos iguais. Estamos iguais. Tá bem. Então vamos lá, né? Vamos começar, que a gente está chegando perto do horário, várias pessoas entrando, cumprimento a todos. Na medida em que forem entrando, também vou conversando. E meu inicial, bom dia ao meu confrade, amigo Paulo Regis Botelho Machado, que vai conversar hoje conosco no café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho sobre férias em tempos de Covid-19. O professor Paulo é professor da Universidade de Fortaleza, da Unifor, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Ceará, coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT da 7ª Região, membro da Academia Cearense de Direito do Trabalho, membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas, integrante do Instituto de Advogados do Ceará, ocupa a cadeira 99 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, meu vizinho, eu sou da cadeira 100, ex-procurador do Estado do Ceará, ex-juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ. Querido Paulo Regis, é um prazer estar contigo aqui. Bom dia, vamos conversar essa manhã e o pessoal está entrando aí, nos assistindo, na verdade, te assistindo, querer ouvir a tua aula sobre férias. Bom dia, Paulo. Bom dia, é uma satisfação, meu caro Gilberto, prezado amigo, em participar deste diálogo, deste café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Esta academia presidida pelo ministro Alexandre Agra. E agradecer também o convite da Tereza Narras e também parabenizar a doutora Ione Frediani pela iniciativa, junto com Tereza, com o ministro Alexandre e demais componentes da diretoria, em realizar essa programação de café da manhã em que se debate temas palpitantes, temas atuais acerca do mundo do trabalho. E agradecer em especial, doutor Gilberto, meu caro amigo Gilberto, pela disponibilidade de estarmos aqui nessa manhã de uma quinta-feira, né? depois de uma retumbante derrota do seu time, o Inter Colorado, mas que está aqui cumprindo o ritual conforme anteriormente já disciplinado. Temos Perfeitamente. à disposição. Com a cabeça inchada, mas não deixe de cumprir os compromissos e principalmente falar com os amigos. Realmente aqui por delegação do nosso presidente Alexandre Agra, da nossa diretora Tereza Narras, também da confreira Ione Frediani, que são as organizadoras e idealizadoras desse café da manhã. Mas nós vamos falar sobre um tema, né, Paulo, que é um tema que parece um tema, na verdade, parece um tema simples, mas não é um tema simples, porque ele envolve diversas situações relativas ao contrato de trabalho, norma de higiene, saúde e segurança, que é a questão de parar a cada 12 meses, né, a questão da remuneração, a questão do próprio, e esse é o nosso tema, do próprio Covid-19, esse tempo de pandemia. Olha aqui, nos cumprimentando aqui o confrade Douglas, ministro Douglas, o nosso companheiro Lauro está sempre conosco, e vai entrando gente. Eu vou atualizando a cada momento possível. Mas então, como eu ia dizendo, esse tema, que é um tema fundamental, importantíssimo para todos nós que trabalhamos, para todos aqueles que são empregadores também e para os que são empregados, que é a questão da nossa parada anual, nosso descanso anual, como se diz, para recarregar as energias, né, Paulo?
Eu iniciaria te perguntando sobre férias, já que o nosso público realmente é eminentemente público de formação jurídica. Nosso confrade Vitor Salino cumprimentando aqui. Então, o pessoal de formação jurídica, eu te pergunto exatamente isso. Começo te perguntando qual é a natureza jurídica das férias, Paulo. Pois não, Gilberto. Antes de iniciar, eu queria também expressar minha solidariedade às famílias dos vitimados pela Covid-19, aos doentes que estão tentando, né, ultrapassar esse momento difícil. Nós sabemos que familiares, amigos, pessoas caras estão realmente sofrendo com essa pandemia. Né? Eu também tive logo no início de março, e graças a Deus superei, mas nós sabemos, e um dos motivos pelo qual nós estamos aqui a tratar das férias em tempo de Covid, é justamente em face dessa pandemia, essa crise pandêmica que assola o nosso país. E que espero, né, oxalá, que isso passe o mais rápido possível para que possamos voltar à normalidade ou à nova normalidade, conforme apregou as pessoas. Mas tratando de específico... Me junto a ti, Paulo, me solidarizo com todas essas pessoas. Pois não. Tratando especificamente do tema, a natureza jurídica, fazendo uma revisitação dos clássicos do direito do trabalho, e apoiado na teoria de Cesarino Júnior, ele lá coloca de forma muito clara que a natureza das férias é uma natureza dupla, né? Tanto em relação, porque se volta sobre a ótica do empregado e a ótica do empregador. Pela ótica do empregador, se traduziria numa obrigação de fazer, primeiro, conceder as férias durante um prazo determinado, já que essa prerrogativa é do empregador. Isso também é uma obrigação de dar, né? Ou seja, de pagar a remuneração acrescida do texto constitucional. Enquanto, sob a ótica do empregado, né, seria a obrigação de não fazer, né, já que ele não poderia se ativar durante o período de gozo de férias, né, e um direito, e digo eu, um direito fundamental, um direito muito importante para o refazimento mental, físico do trabalhador. Então, nós sabemos que a história do direito do trabalho está ligada a essas duas bandeiras na sua gênese, que é a bandeira do salário, a luta pelo salário, um salário digno, e pela luta pela duração do tempo, ou seja, uma limitação temporal do trabalho desenvolvido. Essa bandeira é histórica, não é? Essa bandeira vem com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, na verdade, ela traz a gênese civilizatória das férias, né? Inclusive o professor Arnaldo Susequinde, que ocupa a cadeira número 1, eterno presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, é de saudosa memória, ele coloca de forma muito significativa, referencia no seu livro, a Inglaterra, por volta de 1892, como um marco no que toca à limitação da jornada dos trabalhadores na indústria. Então, essa questão da natureza jurídica das férias, ela comporta esse direito fundamental e traz essa ótica, tanto pela ótica do empregado como empregador. E eu acrescentaria, Gilberto, me permite, outro componente, não é? E outro clássico também do direito do trabalho, uma pessoa que goza da nossa estima, não é? Que é o professor José Augusto Rodrigues Pinto. Sim. Quando ele acrescenta mais um componente. Ele acrescenta a ótica dos sujeitos do contrato de trabalho, justamente a mesma defendida pelo professor Cesarino Júnior, mas acrescenta outro componente, que é o contrato. Sob a ótica do contrato, a natureza jurídica seria de uma suspensão parcial ou, para muitos, ou pelo próprio texto legal, pela literalidade do texto legal, uma interrupção contratual. Então, estaria enquadrado essa situação. Mas, de forma para sintetizar, eu digo que é um direito fundamental, é um direito que não pode, de forma nenhuma, ser menosprezado. A garantia de que, durante o exercício de após um ano de trabalho, o empregado terá direito a um gozo, a um descanso, né, para o refazimento das forças. Perfeitamente. Bem lembrado aí, Paulo, nosso eterno, sempre professor
e um dos decanos da academia, o professor Rodrigues Pinto, sempre nos ensinando, e em plena atividade intelectual, né? Para Sem dúvida. nossa alegria e para nos ensinar sempre. E no livro do Instituições de Direito do Trabalho, no livro do professor Arnaldo Susequinde, junto com Segadas Viana, né, e Délio Maranhão, que foi atualizado também pelo ex-presidente, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, o doutor João de Lima Teixeira Filho. Né? Perfeitamente. Nosso ex-presidente. Nosso ex-presidente. Presidente, sempre presidente, né? Também. Sempre presidente. Aqui só o Lauro está nos lembrando também de fazer uma homenagem ao povo do Líbano, em função da tragédia que ocorreu anteontem, né? E mostrando aí que a nossa academia segue plagas internacionais, além mar. A nossa querida professora Esperança Macarena, da Universidade de Sevilha, está nos assistindo aqui também, Paulo, nesse horário. Satisfação, alegria. E, aliás, falando em direito internacional, eu te pergunto o seguinte, sobre as normas da OIT e a colisão com as disposições seletistas sobre as férias, a questão da ratificação da Convenção 132, a questão da nossa matéria da CLT sobre férias, o que tu terias para dizer? Na verdade, quando o operador do direito se debruça sobre a MP 927/20, que feneceu, né, mas produzirá efeitos, continua produzindo efeitos, né, ele tem que ter um raio normativo. Qual seria? Seria a CLT, com aquelas normas gerais atinentes às férias. Mas, além da CLT, existem as normas internacionais. No caso, a Convenção Internacional 132, da Organização Internacional do Trabalho, que teve um papel preponderante na universalização do direito às férias, né, através do Tratado de Versalhes, com sua criação, e a OIT continua. A Convenção 132, ela foi ratificada pelo nosso país, por volta de 1999, e traz uma série de regramentos que podem colidir, e colidem efetivamente aqui e acolá, com a norma interna, ou seja, com a nossa CLT. Em face dessa colisão, existe um princípio no direito internacional de que as normas da OIT são normas gerais, né? Normas que abrangem os países membros que integram a OIT. Isso não impede que os países, a sua norma interna dos países, possam dispor diferente, desde que estas normas sejam mais favoráveis aos trabalhadores. Essa é a percepção que se tem. Embora nós temos plena ciência de que o Supremo Tribunal Federal entendeu que as normas internacionais vinculadas aos direitos humanos, direitos sociais, elas têm um caráter supralegal, né? Ou seja, estão acima da legislação nossa interna. No caso, a nossa CLT, como foi recepcionada, embora sendo um decreto, foi recepcionada como lei ordinária, né? Ela estaria acima. Mas o que prevalece, o que prepondera em termos de interpretação, mesmo porque no próprio bojo das convenções sempre há um dispositivo, que aquilo não... O estabelecimento daquela convenção não sufoca possíveis direitos trabalhistas que sejam previstos no ordenamento interno de cada país, né, desde que sejam mais favoráveis aos trabalhadores. Entretanto, tem que ter um sopesamento, não é? Na verdade, se aplica a teoria do conglobamento, fazendo uma comparação entre norma internacional, CLT, com os olhos voltados também para a MP. E eu vejo também, meu caro Gilberto, a questão muito importante, não é? Que a interpretação do hermeneuta nesse período pandêmico, ela tem que se guiar pelo princípio da razoabilidade, não é? Ou como diz, como sempre enuncia, não é? No nosso país, o ministro Gilmar Mendes, é a jurisprudência de crise, não é? Na verdade, nós estamos num momento muito difícil na economia, na saúde pública, e precisa que o aplicador do direito, o intérprete do direito, volte os seus olhos para a realidade. Então, quando há essa colisão na questão das normas internacionais, não é? Tem que haver esse sopesamento, essa ponderação por parte do hermeneuta. Perfeito, perfeito, Paulo. Nosso querido confrade
André Jobim, mandando um abraço. Colorado, como eu, está de cabeça inchada hoje, mas está aqui conosco. Mandando Minha um solidariedade. Paulo, tu falaste na MP 927. Fala um pouquinho dessa questão dos dispositivos da MP 927 permanecerem produzindo efeitos mesmo depois da sua caducidade. Na verdade, essa questão da caducidade das MPs no nosso país tem sido recorrente. Não é? Infelizmente, o Congresso Nacional não tem apreciado MPs. Né? A última agora foi da questão do PIS/PASEP, não é? Da extinção do PIS/PASEP, também não foi apreciado e caducou. Isso tem ocorrido com frequência. E quando caduca a MP, evidentemente haveria necessidade do Congresso Nacional propor um decreto legislativo, aprovar um decreto legislativo para regulamentar a situação. Então, isso também não tem sido feito. Não é? Também não tem sido prática do Congresso Nacional editar um decreto legislativo regulamentando as situações, os efeitos daquelas relações jurídicas vivenciadas durante o período de validade da MP. Em relação ao caso específico nosso, da MP 927/20, não é? Que trouxe alternativas para que o empregador pudesse implementar durante o período pandêmico, né? Como banco de horas, como teletrabalho, como antecipação das férias individuais, férias coletivas, ou seja, uma série de alternativas para que o empregador pudesse viabilizar a continuidade no negócio e, por via de consequência, preservar os empregos da classe trabalhadora. Mas vejam bem, isso não foi objeto de deliberação do Congresso Nacional. E, no dia 19 de junho, caducou a MP. Pergunta-se, e os efeitos? Olha, é interessante. O Supremo, inclusive, tem um precedente em relação a um julgamento que tratava de questões de fiscais, e justamente atentando para essa temática. Os efeitos, quais seriam? Né? A Constituição diz, né? Ela regulamenta no artigo 62, em vários seus parágrafos, as disposições dizendo que as relações jurídicas produzirão os efeitos durante aquele período e os atos ali decorrentes. Mas eu pergunto, em relação ao direito do trabalho, e especificamente em relação às férias, né? Eu entendo que aquelas férias já antecipadas, não é? Já concedidas, gozadas, né? E o pagamento tendo sido postergado, não é? O pagamento de um terço profissional, que é isso que a MP traz, né? Ela traz duas postergações em relação ao pagamento das férias. Primeiro, que seria paga não antecipadamente, conforme diz a CLT, 2 dias antes do período concessivo, mas sim 5 dias úteis subsequente ao mês de gozo das férias. E quanto a um terço, seria pago até 20 de dezembro. Então, essas são as disposições contidas na MP. Se o empregador concedeu e o empregado gozou as férias, essa regulamentação continua produzindo efeito, ao meu ver, né? Porque foi pactuada, foi firmada durante o prazo de validade da MP. E atenção também, Gilberto, a questão dos princípios, né? A nova trilogia contratual, os novos princípios contratuais da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função social do contrato. Então, eu não tenho dúvida em relação à produção desses efeitos. A segunda situação seria em relação àquelas férias que foram antecipadas, não é? Mas ainda está no exercício da sua fruição, do seu gozo. Eu acho que estas também ficam preservadas. Ficam preservadas porque o contrato de trabalho ele tem uma feição de trato sucessivo e, evidentemente, se o empregador já comunicou antecipadamente que as férias seriam gozadas, né? Que se teria essa aplicação da MP. E, porventura, durante o tramitar dessas férias, do gozo de férias, houve uma mudança pelo fato da caducidade da MP, eu entendo que os efeitos continuam vigorando. Agora, evidentemente, se o empregador não exercitou esta possibilidade ofertada pela MP, ele fica privado de fazê-lo, né? Porque ela perdeu a validade, perdeu a condição de produzir efeitos após o seu fenecimento.
Entretanto, já adiantando, porque uma situação puxa a outra, existem 3 situações que validariam a possibilidade de antecipação por parte do empregador, certo? Seria a questão da antecipação de férias em que o período aquisitivo já teria sido implementado, e aí eu não tenho nenhuma dúvida, né? É um elemento, é uma alternativa para o empregador, foi uma alternativa para o empregador, inclusive os clubes de futebol utilizaram isso, né? Embora com uma feição coletiva, por causa dos jogadores, empregados, etc., mas utilizaram. Aqui no estado do Ceará, houve também, de forma pioneira, a utilização, mesmo antes da MP, que foi a questão do Sindicato da Construção Civil, que celebrou uma férias coletiva durante 15 dias, inicialmente, porque não se tinha ideia do tamanho, da dimensão da crise pandêmica. E isso foi utilizado. Então, acho que, quanto a isso, não tem nenhuma dúvida. Tanto é o período aquisitivo que já teria sido incorporado ao patrimônio do trabalhador. Outra opção que é dada pela lei para o empregador seria a questão alusiva daquele período aquisitivo ainda não implementado na sua totalidade, ou seja, está em curso. Faltam alguns meses para a implementação. E aí eu também acho razoável as regras dispostas na MP e entendo que seria, em termos de adendo, de plus, se o empregador reforçar aquela questão, fizesse um acordo individual em relação a isso, embora a MP não exija. A MP só exige o acordo individual quando se trata de períodos aquisitivos ainda não iniciados. E aí eu tenho uma restrição a isso, porque nós sabemos que a finalidade das férias justamente é fazer uma recomposição orgânica, física, mental, na saúde do trabalhador. Se você começa a antecipar todas aquelas férias, evidentemente vai colidir com a própria natureza do Instituto. Não é? Se você, por exemplo, utiliza... Né? Oi? Perde a finalidade. Perderia a finalidade. Ela colide com a finalidade das férias. Não é? E aí eu acho que, embora na prática, com essa... a MP vigorou durante 120 dias, né? Acho que não deu tempo e acho que essa situação não vai chegar ao judiciário, né? De uma análise, de uma interpretação sobre a validade ou não da possibilidade do empregador ter utilizado esse mecanismo de antecipar férias em que o período aquisitivo ainda não se iniciou. Eu acho que não vai chegar como feneceu, como caducou a minha MP, eu acho que essa questão não vai chegar. Mas são essas 3 situações diferenciadas, eu faço ressalva em relação à última, né? Porque realmente ela colide por inteiro, e nas outras 2 eu acho que é uma forma de suplantar a crise pandêmica. É um instrumental que foi posto à disposição do empregador, foi utilizado, acho que foi o mais utilizado, né? Como forma de vencer, de ultrapassar essa crise econômica e crise da saúde pública. Perfeito, Paulo. Pessoal todo cumprimentando aqui, já estamos com bastante gente assistindo. Eu tenho mais algumas questões sobre a MP 927, mas antes eu volto um pouquinho à questão do direito internacional, porque tem uma pergunta aqui do Lauro, que está sempre conosco. Ele pergunta o seguinte, Paulo: qual é a importância do chamado controle de convencionalidade no seio da pandemia no que diz respeito às férias? Eu acho muito importante, não é? Esse controle tem que ser feito. Eu acho que o próprio aplicador do direito, eu digo os magistrados, de uma forma geral, tem atentado cada vez mais para a aplicação das normas internacionais, né? Fazendo essa análise comparativa, evidentemente. E, como eu disse, existem algumas disposições da Convenção Internacional que são mais benéficas e outras não. Por exemplo, a duração das férias. A Convenção 132 fala em 3 semanas acrescidas dos possíveis feriados. A nossa CLT fala de 30 dias. Né? Há uma disposição na Convenção Internacional que fala do ano civil, para efeito de contagem das férias. O nosso CLT fala em ano contratual. Né? Ou seja, é a partir da implementação do período aquisitivo. Então, há colisões aqui e acolá,
Mas especificamente em relação a essa crise, excepcional período que estamos vivenciando, né, eu acho que a realidade do nosso país, evidentemente, distribuindo esse ônus. Como eu digo, tem que ter um equilíbrio. Daí porque eu sempre defendo, inclusive digo isso no meu livro, a questão da aplicação dos novos princípios contratuais, do equilíbrio contratual, da função social do contrato, da boa-fé objetiva. Então, tem que ter um equilíbrio. Os empregadores, de uma certa forma, foram socorridos, mas ainda estão vivenciando a crise econômica, evidentemente. Mas foram socorridos com a suspensão contratual, com a diminuição do salário e da jornada, que estão previstas na MP 936/20. Então, há necessidade de que, na prática, seja efetivado esse equilíbrio. Né? Ou seja, o prejuízo não pode ser apenas para um lado. Tem que ser dividido, evidentemente, e um mecanismo de solidariedade que está encartado na nossa Constituição, que é o desejável. Né? É desejável também a participação dos sindicatos. É uma questão que foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo entendeu que o acordo individual era suficiente para que fosse ultrapassado esse período excepcional, mas, independente desta visão, eu acho que os atores sociais, os representantes dos trabalhadores, os representantes das empresas devem conversar, devem ter esse diálogo, que ultimamente não tem sido feito. Esse diálogo não tem sido feito, eu já escrevi um pouquinho sobre isso, a gente sempre escuta, a gente lê que determinado segmento empresarial foi recebido por fulano, foi recebido pelo ministro, pelo presidente, e não se tem o outro lado com a representação dos trabalhadores. Então, esse grande pacto que deveria existir nos moldes do direito português, como exemplo, por exemplo, a questão da concertação social, esse pacto social é indispensável, independente da questão formal, da constitucionalidade ou não do acordo individual. Eu acho que esse pacto é indispensável para que possamos pavimentar o caminho da solidariedade que está encartado na nossa Constituição e que possamos efetivamente suplantar esse momento de extrema dificuldade econômica, quando trabalhadores estão perdendo os empregos, empresas fechando as portas, e precisamos ter uma solução, e esta solução só surgirá efetivamente quando houver a mínima composição mínima dos interesses mais caros para todos. Perfeito. Nosso querido Eduardo Pragmasso nos assistindo aí, torcedor do Ceará. Parabéns pelo título da Copa do Nordeste a ele, né, Paulo? Um grande abraço para o nosso amigo Pragmasso, né? E que título merecido, né? Embora torcedor do Fortaleza, ardoroso, né? O título foi merecido. É verdade. Olha aqui, Paulo, o Carlos Cardoso está fazendo uma pergunta interessante aqui. Ele diz o seguinte: férias já vencidas estariam no Instituto da Antecipação? A antecipação não seria somente para quem ainda não adquiriu os direitos a férias? Não, as férias, o primeiro componente, podem ser antecipadas. Na verdade, a prerrogativa do empregador não foi modificada, né, quanto à data de gozo de férias. Então, evidentemente, ele poderia ter comunicado ao empregado que ele teria férias em setembro, outubro. Surgiu a pandemia, ele pode antecipar essas férias. Claro. Então, estaria dentro do poder do empregador de gerir o seu negócio, de organizar o seu negócio. E a antecipação das férias, sejam as vencidas, e aí poderia se discutir, a depender do prazo, a questão dos férias em dobro, simples, etc., que estaria dentro de outro contexto. E, obviamente, seria reflexo. Mas a possibilidade de antecipação de férias vencidas, ela é um mecanismo que o empregador dispõe. Aliás, tinha, né? Tinha, porque evidentemente Sim. A gente fala sempre que dispõe, mas que tinha em face do oferecimento da MP 927. E me diz uma coisa, nesse contexto, entende que a regulação da antecipação das férias pela MP 927 foi benéfica para os atores sociais, para todos, não para um lado nem para o outro? Eu acho que foi benéfica. Evidentemente, se tem algumas críticas em relação, por exemplo, à postergação do pagamento das férias, né? Embora, o que eu tenho, inclusive disse no artigo do nosso
do nosso livro, da academia, não é? Sim. Que tratou justamente desse período crítico da Covid-19. Eu digo nesse artigo, não é? Se as férias foram concedidas durante o período crítico, o que é que eu considero período crítico? Determinados estados, uns estão vivenciando isso agora, o estado do Ceará vivenciou no início de março, abril, maio, hoje já está numa situação que eu não digo tranquila, mas bem mais confortável do que era, né? Principalmente a capital, Fortaleza, hoje a situação bem melhor, sem comparativo. Então eu digo no livro e repito, a questão da concessão no período crítico, ela não traz tanto malefício, porque evidentemente o empregado não tem como usufruir do lazer, de viagens, né, de passeios, mesmo na própria cidade, ou seja, não teria gastos maiores. Então, em tese, a postergação do pagamento da remuneração para o 5º dia útil subsequente e a postergação do pagamento de 1/3 condicional até o dia 20 de dezembro, estaria dentro da razoabilidade. Agora, se esta concessão, e na época eu não sabia se a MP iria fenecer ou não, eu digo, se esta postergação se dá fora do período crítico, né, período em que as empresas já começaram a funcionar, comércio, por exemplo, Fortaleza, 99% comércio, indústria. Né? Shopping já está aberto aí também? Como? Shopping está aberto em Fortaleza? Sim. Já acho que há um mês, mais ou menos. Pelo contrário, os índices têm caído, né? Isso tem sido um trabalho muito bem feito pelo governo do Estado. Então, se essa concessão se deu após o período crítico, aí sim eu acho que há um prejuízo enorme para o trabalhador. Porque nós sabemos que a remuneração, que a CLT diz que tem que ser 2 dias antes, ela serve justamente para ter uma soma e, juntando com o texto condicional, ter uma soma maior para fazer frente a essas despesas. Né? Claro. E aí, evidentemente, como no caso específico do meu estado do Ceará, cidade de Fortaleza, e cidade que vivencia o turismo com muita força, os hotéis começam a abrir, as opções de lazer começam a abrir nos municípios próximos. Então, acho que o prejuízo é tamanho. E aí teria que ter outra interpretação sob pena de haver, concretamente, um desequilíbrio contratual. Pesar muito para o empregado essa não antecipação. E principalmente da questão do texto constitucional, que este foi o viés pelo qual o Constituinte de 88, né, proporcionou esse ganho maior, esse plus, para que o empregado tivesse esse valor maior quando do gozo de férias. Mas, em regra, eu posso dizer em regra, que isso beneficiou o objetivo maior, que seria a tentativa de mantença dos empregos, a tentativa de mantença das empresas e para que possibilitasse essa travessia durante a crise pandêmica. Aqui em Porto Alegre, os shoppings ainda, acho que devem abrir essa semana ou a outra, mas ainda fechados. O nosso confrade, ministro Douglas, está parabenizando, Paulo, pela excelente e equilibrada análise. Tá? Excelente, responsável e equilibrada análise. Muito obrigado, meu caro amigo. Já que estás falando, já que falaste no terço, eu te perguntaria num outro viés, essa postergação do pagamento das férias, especialmente do acréscimo de 1/3, do terço constitucional, atende os objetivos de superação da crise econômica, te digo como política pública para esse período, enfim? Eu acho que é uma possibilidade para que as empresas não tenham o desembolso imediato durante o período da crise. Então, você posterga para até o dia 20 de dezembro, e esse pagamento de 1/3. Agora, como se diz, a questão em relação ao aspecto temporal. Se essas férias foram concedidas durante a vigência da MP, e a postergação efetivamente se deu até o 20 de dezembro, aqueles efeitos continuam vigorando. Em nome da boa-fé objetiva, do que foi firmado, da possibilidade, do equilíbrio contratual, da aplicação da legislação durante período excepcional, que é a mola mestra. Na verdade, quando se trata de
das MPs trabalhistas, né, digamos assim, tanto da 927 como da 936 e outras, né, foi essa tentativa de colocar alternativas para a mantença das empresas, e digo, em especial das pequenas e médias empresas, essas que sofrem mais, e da classe trabalhadora. É evidente que não estamos falando do trabalho formal, nós deixamos de lado o trabalho informal. Mas esses foram os primeiros que sofreram, porque esse a cada dia o pão é ganhado. Então, o trabalhador informal foi o primeiro a sofrer as consequências da crise econômica. E depois o trabalhador formal, em face da crise nas empresas, e também a questão psíquica, né? Você fica como tendo emprego, será que eu vou continuar no emprego? Será que eu vou perder emprego? Se eu perder emprego, como eu vou manter a família? Então, todas essas questões foram enfrentadas e estão sendo enfrentadas, né? Alguns setores da economia estão recuperando, né? Outros não foram afetados. Por exemplo, farmácias, supermercados, etc. Esses setores não foram afetados. Mas outros setores foram afetados violentamente. Um deles é o segmento de turismo, né? As companhias aéreas, né? As empresas de turismo, os hotéis. Então, essa tem sido impactada de forma muito violenta. Perfeito. Professor Mauro Schiavi nos assistindo, nosso confrade Aguiar, nossa confreira e diretora Tereza também mandando um abraço. Todos mandando um abraço. Assistindo a aula do nosso querido confrade Paulo Regis sobre férias e ainda com esse destaque de férias no tempo de Covid, em tempos de Covid-19. Um abraço a todos. A implementação do abono pela MP extinta, pela 927, é uma faculdade do empregador. Como é que tu vês essa questão? Eu acho essa questão específica, e permite fugir um pouquinho, fazer uma pequena retrospecto, uma revisitação. Claro. Eu acho que com o surgimento da parcela denominada por nós, não é, operadores da área laboral, como um terço constitucional, o objetivo do Constituinte foi este: fazer com que o empregador, aliás, o empregado, não vendesse mais as férias, né? Sim. E eu acho, eu milito nessa corrente, de que esta disposição da CLT não foi recepcionada pela Carta Magna de 1988. E, além disso, eu digo que tem um viés autoritário. Ela impõe a compra pelo empregador, mesmo sem haver a necessidade para tal, né? Então, quando o artigo 7º da Constituição, o inciso 17, ele diz que são gozo de férias anuais, acrescida de um terço a mais, este é um direito fundamental da classe trabalhadora. No mínimo um direito de 30 dias, né? Pois não? No mínimo de 30 dias. No mínimo de 30 dias. Esse direito não pode sofrer nenhum decote. Ele tem que ter seu gozo, sua fruição assegurada. E quando a disposição, né, infraconstitucional, como a CLT no artigo 143, permite que o empregado venda um terço do período de gozo de férias para o empregador, ela evidentemente está colidindo com o texto constitucional. Então, eu acompanho, né, esse pensamento evidentemente está ancorado em grandes, né, autoridades do direito laboral. Posso citar o professor Amauri, né? O professor Amauri, há muito tempo, de saudosa memória, defendia de que esse dispositivo não teria sido recepcionado pela Constituição, e eu também entendo dessa forma, né? Eu entendo dessa forma, e mais, é o que eu disse, né? Eu acho uma imposição autoritária, né, impor ao empregador a compra de determinado período, quando, em tese, ele poderia não ter nenhuma necessidade. Então, o que é que vem a MP? O que é que trouxe de novo? Qual é a inovação da MP? Ela diz que agora, para que esse desejo do empregado, já que era uma faculdade do empregado na CLT, mas para que esse desejo pudesse ser efetivado, necessitaria da anuência do empregador. Eu acho perfeito esse dispositivo, porque, evidentemente, se nós estamos em crise, né, o que é que justificaria, o que seria razoável
fazer com que o empregador comprasse um período de férias se ele não está necessitando, se ele não está tendo produção, se ele não está tendo a clientela, não está buscando aquele empresário, os produtos dele? Qual a necessidade dele comprar parte das férias do empregado? Nenhuma. E, além disso, colidiria também com a própria finalidade das alternativas colocadas no MP. Né? Seria um contrassenso. Então, eu acho um dispositivo perfeito e digo mais, a interpretação que deveria preponderar, evidentemente, com todo respeito às opiniões contrárias, seria de que esse dispositivo da CLT, que trata desta possibilidade de venda de férias, não teria sido recepcionado pela nova Constituição, para que o empregado realmente pudesse dispor, pudesse gozar, fruir na inteireza desses dias concedidos pela lei, que ficam, evidentemente, como todos nós sabemos, de obra sabência, não é? Ficam vinculados ao número de faltas ao trabalho durante o período aquisitivo. Perfeitamente, bem claro e interessante, uma questão realmente de reflexão, essa da recepção ou não do abono. Uma outra questão aqui da MP 927, chegaste a abordar um pouquinho lá no início, mas eu queria que falasse um pouquinho mais, é a questão das férias coletivas, Paulo. Com a alteração, com a flexibilização que elas sofreram com a MP 927. O que tu iria nos dizer sobre a questão das férias coletivas? As férias coletivas foi outra alternativa colocada à disposição do empregador, né? Para possibilitar essa travessia. Então, as férias coletivas, o que a MP trouxe de novo? Ela tirou algumas amarras no que toca ao prazo de comunicação, que a CLT fala em 15 dias, a MP fala em 48 horas, a questão da comunicação ao Ministério da Economia e aos sindicatos, que foi dispensada na MP, então não houve essa necessidade, e também em relação ao prazo, a periodicidade, né? Que a CLT fala em 2 oportunidades a cada ano, a MP tira essa amarra, e também quanto aos dias em que serão concedidas as férias coletivas. Mas ela silenciou sobre o aspecto, ela silenciou acerca da remuneração e de um texto condicional. E aí houve um silêncio. Já a CLT não dispõe sobre isso e também não a MP. E aí se coloca a dúvida, se aplica aquele regramento da MP em relação às férias individuais ou vai para a regra geral das férias individuais da CLT, que trata de que as férias serão dadas 2 dias, o pagamento 2 dias antes do início do gozo e 2 dias antes do período de gozo, e a questão também de um texto funcional pago também junto com a remuneração. Se isso seria postergado ou não. Eu entendo o seguinte, a finalidade da MP é justamente promover a travessia, como eu digo. Estou repetindo esse termo e tenho utilizado muito em sala de aula, porque realmente é uma travessia. Então, essa possibilidade de travessia ofertada na MP, que postergou o pagamento do salário para o 5º dia útil subsequente ao mês de gozo, e postergou um texto até o dia 20 de dezembro de 2020, né, pode ser aplicada às férias coletivas. Porque, vejamos, se o empregador teria ou tem dificuldade para pagar férias individuais a 1, 2, 3, 4 empregados, 10 empregados de uma empresa, ele teria essa dificuldade muito maior para pagar 300, 400 empregados, dando férias coletivas ao todo da empresa ou a algum setor. Então, seria plenamente razoável esta postergação. Embora respeite a opinião dos outros, né, contrários, evidentemente, que diga que diante do silêncio, foi um silêncio eloquente, a MP não tinha essa finalidade de fazer com que ocorresse também a postergação em relação às férias coletivas. Eu penso que não. Eu penso que pode perfeitamente ser aplicado mesmas disposições contidas nas férias individuais, com aquela ressalva que já fiz, né? Tirando a questão do período crítico, período de isolamento rígido, como se chama, ou a quarentena, e isolamentos parciais, né? Se as coisas não estão funcionando, se nada funciona, se tudo está restrito,
não há necessidade da antecipação desses valores. Né? Em tese, evidentemente, compreendemos. Em tese. Então, poderia ser postergado tanto para as férias individuais como para as férias coletivas. Evidentemente, é o meu pensamento. Perfeito. Aqui acho que é Solano Feitosa, acho que é do TRT7, aí te manda um abraço, cumprimentando pela exposição, pela aula. O nosso presidente da nossa associação, a Matra. Associação, tá bem. Mandando um abraço aí. Nós estamos nos encaminhando. Aqui o Instagram nos derruba em 5 minutos. Eu teria uma questão aqui, Paulo, que é a seguinte: um outro aspecto. O empregado que se recusa à antecipação das férias que o empregador determina, ele incorreria, na tua opinião, em justo motivo para rompimento do pacto laboral ou não? Aí eu vejo 3 situações. Aquelas 3 que foram elencadas no início da minha fala. Né? Se ele já adquiriu o direito de férias, né? Ele já adquiriu, já pertence ao seu patrimônio jurídico, ele pode, aliás, a empresa determina a antecipação, e se ele recusa a usufruir das férias, eu acho que ele incorre em justo motivo para o rompimento do contrato. Na segunda situação, quando ele ainda não implementou, embora ele não tenha ainda incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito ao gozo de férias, como nós estamos vivenciando um período excepcional, eu acho também que seria razoável a aplicação desse dispositivo e que a recusa traria um justo motivo. Ou, no mínimo, uma interpretação de que ocorreria um pedido tácito de demissão. Seria a segunda situação. Agora, na terceira, naquela em que o empregador pretende antecipar períodos futuros de períodos aquisitivos ainda não implementados, eu acho que a recusa dele é uma recusa lícita, é uma recusa legítima, porque, evidentemente, se ele for gozar todos esses períodos antecipadamente, as férias perderão sua finalidade pela qual foi criada, né? De refazimento orgânico, físico, mental do trabalhador. Então, são 3 situações distintas. Nas 2 primeiras, eu considero a possibilidade, na primeira situação, da dispensa por justa causa. Na segunda, poderia se converter num pedido de demissão, porque aquele direito não está incorporado ao seu patrimônio jurídico. E na terceira, por ir contra a finalidade do Instituto das Férias, ele estaria autorizado a recusar, a não cumprir essa antecipação das férias sem sofrer qualquer consequência. Perfeito. Querido Paulo Régis Botelho, estamos nos encaminhando para o final e, primeiro, queria agradecer essa aula maravilhosa sobre férias. Seria bom não só esse pessoal, além dessa audiência qualificada que está conosco, se tivéssemos diversos alunos de graduação de todo o país assistindo aí nessa 1h e 50 minutos, uma aula para entender de férias, porque não estamos tratando só das férias em tempos de Covid-19, mas do Instituto de Férias no seu todo. Excelente. Eu gostaria que tu fizesse nos desse alguma palavra final sobre o tema e até para despedida aí dos nossos assistentes, querido Paulo. Pois não. Para finalizar dessa nossa abordagem, dizer novamente, repetir, não é, que se deve interpretar esse momento vivenciado atualmente no nosso país com muito cuidado, com os 2 pés na realidade, não é? No caso específico do trato das alternativas dadas pela MP 927/20, não só em relação às férias, como teletrabalho, como banco de horas, como férias coletivas, uma interpretação razoável, uma interpretação que levasse em conta a realidade do nosso país. Evidentemente, como eu disse, sem pesar para um lado nem o outro, fazendo uma tentativa de equilibrar essa relação. Equilibrando essa relação e com espírito de solidariedade,
da classe trabalhadora, da classe patronal, né, de todos os atores sociais, para que possamos fazer essa travessia. E agradecer a assistência, as pessoas, aos amigos, né, que assistiram a nosso diálogo, né, esse diálogo simples, mas expondo o nosso pensamento de uma forma muito transparente. E espero que tenha realmente enfrentado todas as perguntas de forma satisfatória, que possa ter atendido essa expectativa. E agradecer também ao nosso companheiro, ao nosso confrade Gilberto, né, que tem feito acompanhado também, junto com o ministro Carlos Alberto, junto com o Carlos Henrique Bezerra Leite, junto com a doutora Ione Frediani, junto com a Tereza Narras, tem proporcionado e possibilitado que nós, integrantes da academia, como também outros professores, advogados, juízes, procuradores, possam também expor o seu pensamento. A academia é essa. A academia, o viés de uma academia é isso, é a visão multidisciplinar, a visão multifacetada dos integrantes e das pessoas que ficam também, que não pertencem, não integram os quadros da academia formalmente, mas integram em termos de gosto pelo estudo, pela ciência do direito, pelo direito laboral. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Verdade, da nossa essência, termos esse pluralismo democrático, e eu acho que com esse café da manhã nós temos atingido aí todo o nosso país e até fora do país. Na verdade, tratando dos diversos temas do direito do trabalho e, eventualmente, até temas de fora do direito do trabalho. Sim, eu sim. lembro a todos que a live está sendo gravada e logo em seguida o nosso TI, Bernardo, colocará à disposição de todos aqueles que queiram rever a aula do Paulo Régis e aqueles que não tiveram oportunidade possam vê-la. Lembro também que na semana que vem, de 12 a 14 de agosto, quarta a sexta que vem, teremos o nosso 10º Congresso Internacional da Academia Digital e estão todos convidados. Querido Paulo, quero mais uma vez te agradecer a presença, dizer que é um prazer, uma satisfação estar contigo, mas espero realmente estar próximo e poder dar um abraço pessoal tão logo seja possível. Se Deus quiser, e se me permite, apenas agradecer também ao Bernardo, que foi muito diligente, muito Perfeito. Disponível para que pudéssemos aí estar presente nesse diálogo. Bernardo sempre muito conosco, obrigado. Nosso parceiro. E um abraço à tua esposa também, que nos possibilitou também, o ingresso. Como aquela ajuda dos universitários, do caso universitário. Tá certo. Abraço, Paulo. Um grande abraço.